e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Essa é com certeza uma das cenas mais dramáticas e horripilantes que alguém pode presenciar. Esse canibalismo ou essa fria e desumana forma de conduzir qualquer ser é monstruoso, com certeza. Mas o mais incrível é que tudo isso se deu na terra onde os homens gabavam por serem eles o celeiro da terra quanto ao saber celestial. O país onde orgulhosamente ostentavam carregar a glória dos grandes profetas. Ali havia a classe que achava que nobremente, impecavelmente, estavam apresentando com todo o rigor a grandeza divina. Se havia na terra um lugar onde Deus mais estava relutantemente olhando e apreciando as suas vidas, só pode ser eles. Eles ficaram com uma tendenciosa afirmação, e isso demonstrava nos ensinos, tanto para os líderes como para o povo. A respeito das suas obras, dos seus méritos, havia uma convicção que eles estavam vivendo de acordo com os caminhos celestiais. A comparatividade apontando toda a convicção que na vida gloriosa terrena eles eram os mais grandiosos em exercitar tanto no domínio financeiro como na disciplina espiritual ou acadêmica, até política. E se alguém acha que isso está em demasia, nós podemos então ouvir um dos relatos de um dos observadores que se encontrava acima das nuvens olhando para esse povo. E ele falou o que ele viu. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 10 a 12. Não esqueçamos que a razão de o mestre ter dito isso era porque esse povo, está escrito, eles confiavam em si, achando que isso que era a base de toda a vida, a autoconfiança. E podemos analisar essas palavras que saíram da boca do filho. Em Lucas 18, 9, assim ele disse: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então vejamos que a autoconfiança ou a exaltação da justiça não é nada nobre. Mas infelizmente Israel usava a religião para trazer o orgulho sobre o povo e na liderança, para que o povo pudesse permanecer seguindo idolatramente aqueles que professavam andar com o céu aqui na terra. Mas o que o Senhor queria era simplesmente levá-los ao arrependimento. Mas eles não entenderam. Mais tarde, então, apareceu um que claramente, mais uma vez, eles desprezavam. Mais uma vez, essa tendência de autoconfiança, essa justiça própria de procurar a glória no desprezo aos outros prevaleceu. Eles rejeitaram e não viram que aquele foi enviado do céu. Embora o homem estava dizendo que ele estava vendo até o Deus de pé, olhando para ele, aceitando agora em Israel uma pessoa
que para todos não era nada. A cidade olhava para esse homem como um nada, mas ele estava falando que o Eterno estava apreciando, em outras palavras, o que ele estava falando. Isso foi para esses grandes, ou essa comunidade que era quase a nação inteira. Eles acharam que era uma heresia. Eles defenderam tapando os ouvidos e fazendo teatro, gritando, demonstrando que eles eram, sim, tão puros, tão santos, que eles não podiam ouvir aquela barbaridade ou aquele som tão imundo. Então, Estevão falou para eles: povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus pais fizeram e vocês também fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predizeram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Atos 7, 51, 52. Esse terrível diagnóstico da alma israelense pode parecer para alguns assombroso e em defesa quando essas pessoas deparam que há uma simetria, algo que combina com as suas vidas cotidianas, religiosas, a procurar qualquer palavra para desviar a verdade. Então, algumas pessoas têm dito, têm pensado, não, eles não tinham uma luz, não havia um avivamento sério, não havia oportunidade, não havia um ensino qualificativo, revelador por parte do céu. As pessoas estão demonstrando uma falácia insensata e uma inverdade. A verdade era que eles dedicaram muito tempo conhecendo a religião. E os preceitos humanos para eles eram mais importantes que a palavra que devia vir da boca do céu. Eles viveram muito tempo prescrutando o conhecimento das mentes do mortal. E quando veio o único Filho, unigênito, o único que é do Pai, eles não conheciam, mesmo estando na mesma carne que eles, mesmo vestindo tudo que eles apreciavam na cultura deles, mas não identificaram-no. A frieza religiosa ou apostasia, ela surge quando precisamente Deus, ele é abandonado, porque nós temos nossas formas culturais, ou nosso modo de ver o céu e a divindade. E essa força que muitos acham que não se encontrava em Israel, nós estamos errados, porque a luz mais sublime, ela pousou em Israel. O poder mais glorioso que jamais algum ser terá, desceu para aquela comunidade. Ele pisou as sinagogas, o templo, mas mesmo assim, com toda essa unção que estava sobre Israel, não foi suficiente para eles verem Deus. Mas não deveria ser o ao contrário? Mas não é assim que hoje também as pessoas estão defendendo? O problema é que as pessoas não estão vendo que o doulos, ou o adversário, ou o diabo, ou o inimigo, ele anda em derredor para tentar travar e impedir que a luz propague. E o povo não entendeu que ninguém era maior que João, nem os reis, nem os sacerdotes, porque as trevas notaram isso. E então o Deus desse século estava opondo, eclipsando a luz na vida dos homens, impedindo que as pessoas entendessem que João era o mensageiro escolhido que Malaquias tinha profetizado. Eles não entenderam isso. E Marcos fala que
João era um homem enviado de Deus. Ele foi enviado para falar da luz, mas ele não era a luz. É com temor que eu os digo. A cabeça de João Batista foi cortada nos dias da maior luz. Nos dias em que Deus eu sou encarnado, como ele mesmo disse em João 8:24, estava aqui na terra. Ele falou: foi por isso que eu disse que vocês morrerão seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou. Entenda, aqui ele fala claramente para o povo. Se eles não acreditarem que ele era o eu sou, eles estariam morrendo. Qual o pecado? Na incredulidade. Então Jesus, ele não impediu que seu primo morresse. Ele já tinha dito para muitos que ele era amigo do Pai, que o Filho, segundo ele, estava agradando aqui na terra o Pai. E mais tarde nós vemos diante de Pilatos, ele falando que se ele estivesse pedindo, o Pai estaria enviando 12 legiões de anjos. Mas ele não usa essa prece para salvar João Batista. João poderia ser salvo por Cristo, mas não aconteceu. Por que será? Ele foi assassinado. O assassinato foi algo planificado por Satanás para destruir, para abalar o ministério de Cristo. E nós vemos que a palavra escriturística sobre a obra do Verbo encarnado aqui na terra nos relata imediatamente quando ele soube que João, o seu primo, foi assassinado. Ele falou para os discípulos: vamos para o deserto. Ele queria levar os discípulos porque isso tocou o seu coração. Ele queria descansar porque foi algo forte, ele não esperava. Isso foi registrado para que as pessoas venham parar de sempre usar a cabeça, a mente, para tentar descortinar o invisível, o celestial. Que nós deveríamos chegar ao Pai só de uma forma. E ele já falou: ninguém chega, ninguém encontra o Pai a não ser por ele. Não tem como a nossa mente encontrar exatamente o que ele possui ou guardou para nós. E então ele procura um lugar para restaurar esse impacto. Mas imediatamente nós lemos que o povo, quando soube que ele estava indo para um lugar no barco, era para o deserto, mas eles não sabiam. Eles foram atrás dele. Então, o Pai queria que ele permanecesse servindo ele. Isso me lembra-me quando um certo líder americano, Osborne, missionário líder que foi enviado para o Brasil, quando a sua esposa faleceu, e os líderes, as pessoas ficaram espantados porque havia um telefonema de uma casa que é considerada casa funerária. As pessoas estavam preocupadas porque o homem não estava ali, não apareceu. Mas ele amava sua esposa, mas ele estava, creio, em Pará. Ele estava num certo lugar do Brasil, continuando o trabalho. Ele amava consideravelmente a sua esposa. Mas então, vemos que o amor do Pai para João não se pode medir através do que ele demonstrou ao filho, que na hora o filho deveria fazer. Era servir. E as pessoas analisam muitas vezes com essa ótica. Se ele amava João, então ele deveria estar simplesmente ali na casa de João ou fazendo qualquer coisa em relação à honraria funerária para João. Mas o pai não lhe permite porque
ele deveria continuar o trabalho. Mateus 11, 22-4 nos diz: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu, perguntando a Cristo através de terceiros, aquele que havia de vir. Mas como isso? Algo aqui irracional acontecendo na mente de João. Se João foi aquele que apresentou ao mundo que Cristo era o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, como agora ele está tendo esse choque? É que João foi atacado pelo mesmo síndrome que atacou a mente de Elias. Malaquias disse que ele seria o Elias, não só no poder, não só no ministério da restauração, porque Elias restaurou o altar e João estava restaurando a nação para voltar para o altar, o coração voltado, como seu pai Zacarias profetizou, cheio do Espírito Santo, que ele estaria trazendo o povo à salvação, porque o povo não estava salvo. Mas havia outro lado do ministério de Elias que também aconteceria com João. Elias fugiu de uma mulher, escondeu e desejou terminar com a sua vida. E ele teve problemas para entender que não era só ele quem não dobrou diante de Baal. Havia pessoas que também mais tarde Deus lhe relatou que estavam fazendo muito mais do que ele, comendo pão e bebendo água. Deus lhe advertiu. Mas João, então, Batista, ele estava agora sentindo o síndrome de Elias. E esse síndrome leva João, então, a ter problemas de aceitabilidade quanto o Messias que já havia sido batizado por ele. Isso é incredulidade. Ele pergunta: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondeu e disse-lhes: Ide anunciai. O Senhor imediatamente, ele responde não com sentimentalismo familiar, nem advogando o sangue da família que estava na Maria. Ele nem luta pelo lado do trabalho, porque quem era da ordem velha ou quem lhe batizou foi João. Ele busca andar na justiça, porque ele é a própria justiça. Mas muitos de nós, quando nós ouvimos algo que vem para nós, é um ataque à nossa soberania espiritual. Ou os nossos heróis ou referências bíblicas, quando imediatamente nós achamos que estamos sendo ofendidos, nós agimos de uma forma errônea, motivados pelo medo e pelo orgulho. O medo nos faz sentir inseguros e nós temos que procurar imediatamente algo mesmo no corpo do Filho. Nós temos a audácia de rasgar as vestes ou a palavra dele para defender a nossa tese, ou a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão. Nós não procedemos na mente pura de um verdadeiro juiz. E o Filho age na justiça. Ele não age como o profeta Isaías, até o capítulo 6, estava agindo, sempre encobertando o orgulho do seu primo, o rei Uzias. Mas quando ele morre, por causa ele foi atacado por Deus da lepra, porque Deus estava trazendo à luz o que estava no seu coração. Ele tinha um coração leproso, sujo, nauseabundo. Tudo que ele fazia não era aceitável perante o céu. Cristo não age como Isaías, que só quando viu o trono mais alto que o trono do seu primo, do rei, o grande reformador, ele gritou: ai de mim, homem de lábios impuros, que habita no meio do povo de impuros lábios. Então, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, nós vemos ele falando que o povo era um povo maligno, um povo que vivia contra o Senhor, um povo que não conhecia, que era a profecia verdadeira.
mas o seu trabalho ministerial não era verdadeiro. Ele não tinha coragem para falar para o primo que ele estava procedendo, que o seu coração estava sujo. Mas Cristo fala para os discípulos, fala para aqueles que João enviou, dizendo que João estava escandalizando nele. Isso é Mateus 11:6. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Isso serve para as pessoas que vivem achando, porque estão estudando, ou têm diplomas, ou tiveram dias de fé, ou porque essas formas de vida espiritual que eles estão adorando, exaltando, que elas vão ter isso em defesa quando chegar o tempo da doença. Ou quando elas estiverem em algum problema ou precisando do socorro celestial. Que as obras que eles fizeram, que isso vai lhes socorrer. Com João Batista não funcionou. Com João Batista não adiantou o trabalho que ele tinha feito. É isso que Deus falou para Ezequiel. Que nós temos que entender. A justiça do justo não lhe salvará no dia, se ele pecar. O escandalizar é algo que todos ensinam que ninguém deve trazer escândalo. E o Senhor falou, ai daquele que trazer escândalo. É melhor que essa pessoa venha colocar uma corda e uma pedra, um monte de atofone, saltar aí, suicidar, que é uma comparação para mostrar que essa pessoa está tocando o próprio filho, o corpo. Mas o Senhor, Ele é inteligente, Ele enviou uma palavra para levar João a arrepender. E eu creio, evidentemente, que João arrependeu. Mas muitos não têm essa sensibilidade para poderem entender que a incredulidade nos pode colocar em maus lençóis. Muitos vivem acostumados com a sombra da religião e vivem achando que a religião é o suficiente, porque eu estou buscando, porque eu estou lendo, porque eu estou orando, porque eu faço, porque eu ajudo, então eu tenho sempre o socorro celestial. Engano nosso, porque a incredulidade não nos leva a ser agradáveis diante de Deus. Hebreus 11:6 nos explica que é impossível aquele que entrar no caminho da incredulidade não tem trabalho, não tem nada, não tem nome nem título que vai fazê-lo agradar, nem ser agradável. E essa força que lutou contra Elias, que era o mesmo espírito que estava em Herodias, que levou o assassinato de João Batista, era Jezabel. Entenda, Jezabel, ela é enviada pelas trevas quando se encontra o mover de Deus eu sou, para restaurar o altar, para levar a nação voltar para o ser, não para a religião. E esses dias Jezabel está sobre a terra, sim. Aquela que doma, que domina, que coordena e administra a besta e a Babilônia, ela está sobre a terra. Se alguém tem dúvida, então precisa procurar a luz. Ela se encontra sobre a humanidade, mais do que nunca. Por que será que ela está sobre a terra? Porque já está sobre a terra há muito tempo. Um mover divino. Deus está trazendo os homens para Ele, porque esse é o intuito do Espírito deles, descer entre nós. O Alfa e o Ômega disse para os dias apostólicos que aqueles que tolerarem essa obra de Jezabel, de atacar, porque ela ataca desrespeitosamente as autoridades,
Ela tem de romper com os valores da honraria aos pais. Ela instiga de uma forma dúbia o maltrato para com as coisas celestiais. Ela não prima para com o reino, ela não aceita a primazia para com o céu. Ela instiga as pessoas à rebeldia. Ela semeia o medo e a divisão e a discórdia no meio do povo. E ela levanta perseguição contra os profetas. Ela implanta a anarquia. Ela deixa a sociedade sem mais orientação sobre a verdade e a justiça e a retidão. O Senhor categoricamente posiciona contra todos, quem quer que seja, qual seja a sua história, ou denominacional, ou religiosa, ou espiritual, qualquer que seja, bandeira ou instituição, líderes ou pessoas individuais que não decidem opor a essa força que, por causa de interesses, por causa de forças malignas que manipulam suas mentes ou dominam seus corações, eles posicionam contra a cruz, por temerem a represália dessa força, porque ela leva o medo, ela faz as pessoas sentirem, se elas agirem, essas pessoas vão ter o troco. Ela domina até a besta. Imagina os corações dos homens. Nós, exceção, todos devem repensar de como agir nesse período. Nós devemos, com toda certeza, ouvir a advertência mais severa que há nas Escrituras, que o céu já pronunciou em relação a esse espírito. Isso encontra em Apocalipse 2:20. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Perceba que Apocalipse 2:20, o Senhor está falando sobre um espírito. Então tudo que ele falou aí é em relação ao namorico, ao homossexualismo, ao lesbianismo por parte da noiva para com essa mulher. Se há um momento desenfreado dos homens andarem nesse caminhar, é porque está acontecendo isso no plano espiritual, no meio do povo de Deus. As pessoas estão namoricando os ídolos deles. As mulheres ou a igreja está namoricando a liderança ou as igrejas, achando que a igreja, ela deve ser o foco das suas atenções. Em vez de amarem o Senhor, o noivo, as noivas não estão preocupadas para procurarem estar ataviadas puras para o noivo. Elas estão vivendo uma forma nécia, como o Senhor mesmo viu e falou que nos últimos dias, explicando que era assim o estado precário da noiva, virgens nécias. Elas podem falar, eu estou virgem, quer dizer, eu não tenho relação com qualquer forma de mundanismo. Eu estou procurando sempre manter a minha veste pura. Eu não faço isso como ele sempre apresenta. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu nunca fiz isso. Isso é bom. Mas não é isso que o Senhor procura. Ele quer ver o nosso coração, a nossa alma cheio do amor para com Ele. É isso que sustenta o Espírito. O Espírito do amor habita no coração que está cheio do fogo do amor. Quando ele apareceu para Moisés, o Deus eu sou o único Deus verdadeiro, ele veio como fogo. É a paixão, é o fogo, o amor que ele estava nutrindo pelo seu povo. Ele não queria que aquele povo que estava orando, suplicando, permanecesse na escravidão. Por isso ele viu mesmo que aquele homem foi um assassino. Ele escolheu ele, porque ele viu o coração dele. Ele escolheu ele desde a eternidade. Ele é o escolhido que ele, o Deus eu sou, tinha pré-estabelecido para aquela geração.
Nós precisamos entender que estamos vivendo num tempo muito sério. Não adianta mais nós fugirmos da verdade. E que o eu sou, o que eu sou, nos ajude a entregar as nossas vidas à cruz, de restaurar o nosso coração em relação ao altar, que nós devamos procurar o céu e entender que Ele é somente o que Ele é. Ay, chicos. Bueno, vamos a la pausa. ¿Qué ha pasado? Ay, no, Dios mío, se ha desmayado. Quítale la careta, dale la careta.